Olá pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Daniel Lafayette, estou aqui gravando o meu oitavo vídeo sobre operação de shopping center. Hoje eu vou falar um pouquinho de como começou minha trajetória profissional, né? Ou seja, vamos falar hoje dos estagiários, né? As empresas atualmente focam muito nos estagiários, no desenvolvimento dessas pessoas que podem contribuir de maneira excessiva nos resultados a médio e longo prazo, né? Então as empresas têm procurado aí, têm programas de desenvolvimento dos profissionais que estão iniciando para conseguir atingir o resultado aí de médio e longo prazo, fazendo com que essa formação seja dentro dos padrões e do nível de expectativa das organizações. Eu comecei como estagiário em shopping center por acaso, em 2008. Eu participei de um processo seletivo para ser estagiário de operações. Não conhecia a operação de um shopping center, ou seja, não fazia a menor ideia de como é que eram os bastidores, de como eram as instalações, de como funcionava essa organização, né? Então, para mim foi tudo uma novidade, foi tudo uma surpresa. Meu estágio inicial, quando eu comecei, eram 4 horas, né, diárias. Eu ainda estava no quarto período de engenharia, então ainda tinha uma gama de matérias grande a ser cumprida, tinha uma carga horária pesada numa universidade federal em Belo Horizonte que demandava um tempo gigantesco, né, de estudo, né? Ou seja, existia uma demanda acadêmica pesada e eu tinha que conciliar com os estágios. E a partir do momento que eu fui desenvolvendo e a empresa também foi modificando o seu plano de estágio, a carga horária foi modificada para 6 horas, né? E apertou mais ainda o cerco, ou seja, reduziu o tempo de estudo, de outras coisas, mas a gente tem que fazer um esforço e se adequou, né? Ou seja, eu estudava de 7 até meio-dia, chegava no estágio 1 hora da tarde, ficava até às 7 da noite, chegava em casa às 8, estudava de 8 até por volta de meia-noite, 1 hora da manhã. Então, ou seja, eu cumpria aí minha carga horária de estudo, em torno de 8 a 10 horas por dia, para dar conta de cumprir e entregar aquilo que a universidade demandava, porque eu precisava, né, concluir o meu curso o mais rápido possível, então era o meu principal foco, né? Eu tinha ali o estágio como uma meta e um desafio muito grande de me desenvolver, mas o meu carro-chefe era formar. Eu precisava me formar dentro do prazo que eu já tinha estabelecido, né, com prazo normal de 5 anos, e o meu foco era esse, então eu não poderia abrir mão disso ou de sacrificar essa meta pessoal. Então eu consegui conciliar o estágio de modo que eu pudesse continuar desenvolvendo bem minha vida acadêmica. Quando eu comecei meu estágio de operações, como bem ansioso, né? Estagiário normalmente no começo está bem ansioso para ver, né, como que ele vai poder ali contribuir para aquela organização. Então, nas primeiras semanas a gente foi começando a fazer, juntamente com o coordenador de operações, as vistorias nas áreas técnicas, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer uma central de água gelada, uma casa de bombas de incêndio, de água potável, a casa de máquinas de ar-condicionado, com o fan coil de alvenaria, como funcionava esse sistema, né? Ou seja, a integração da central de água gelada com as casas de máquinas que compunham, né, de maneira maior o sistema de ar-condicionado do shopping. E tive também uma certa noção das lojas, né? Ou seja, como é que funcionava o sistema ali interno de ar-condicionado, de quadro elétrico, de instalações como um todo, de como é que isso funcionava. Isso foi, como eu disse, foi um pouco dividido, porque a demanda do coordenador de operações normalmente ela é gigantesca, né? E o tempo que hoje as empresas demandam resultados, o tempo fica curto, né, para poder fazer esse trabalho de treinamento. Então a gente fazia, né, de maneira que a gente pudesse participar do processo de modo a não prejudicar as coisas que estavam em andamento. Mas eu tive sim a oportunidade de conhecer todas essas áreas. Feito esse primeiro reconhecimento de terreno, esse reconhecimento de campo, eu comecei a ter acesso a algumas outras informações, né? Ou seja, a gente começou a verificar, por exemplo, rateio de energia, né? O coordenador mostrou a base de como é que funcionava essa divisão dessa conta macro de energia, que às vezes é um pouco complexa, às vezes envolve mais de uma conta, e como é que eu estratificava isso para chegar na fatura do lojista que ele deveria pagar de energia e de água potável. Então, foi um primeiro contato, comecei simplesmente lançando, né, as leituras de água e energia,
E aos poucos eu fui fazendo outras conferências, avaliando consistência, avaliando o custo ali do quilowatt-hora, do metro cúbico de água, se ele estava dentro do que realmente estava sendo realizado, e vendo distorções, vendo se realmente o medidor das lojas tinha uma aferição adequada, para a gente poder mitigar erros e garantir ali um processo de fracionamento, né, da energia, ou seja, um rateio de maneira eficiente e eficaz. Além disso, eu tive contato e treinamento para poder fazer vistoria em lojas, né, ou seja lojas em operação, sejam lojas em obras. Eu tinha alguns checklists e eu tive contato, a pasta técnica, algum conjunto de normas internas do shopping para poder ver como que isso funciona lá dentro, né? Ou seja, o que da parte técnica, que é bem ampla, né? Ou seja, as NBRs, que são bem amplas, o que o shopping julga que é essencial e mínimo para uma instalação, seja elétrica, seja de ar-condicionado, seja de incêndio, né? E eu comecei a ter contato com esse tipo de informação e acompanhar. No shopping que eu trabalhava, a responsabilidade maior era da empresa terceirizada, né? Que era uma organização maior, ela tinha um gerente, tinha um coordenador e tinha uma equipe técnica que era responsável por toda a instalação. Então, a responsabilidade das vistorias eram dele, dos relatórios. O que a gente fazia era uma checagem, tanto do ponto de vista das instalações do shopping, como da parte dos lojistas, né? Então, a gente tinha algum checklist desenvolvido por outras empresas para acompanhar a parte técnica, para ver se o acompanhamento das manutenções, seja em subestação, seja em quadra elétrica, estava sendo adequada. Também a parte de lojista, né, para ver se as instalações do lojista estavam dentro das normas e do projeto aprovado junto à administração. E notificava em caso de irregularidades. Então, aos poucos, eu fui desenvolvendo e verificando, conhecendo um pouco mais sobre essas normas e como é que isso funciona. Além disso, eu comecei a envolver com a parte de projetos, né, de novas lojas. A responsabilidade de análise, como eu disse, era das empresas que eram parceiras do shopping. Contudo, eu via que tinha um volume grande de reprovação de projeto, né? Ficava nesse projeto vai e volta, vai e volta. Eu falei, pô, vamos avaliar melhor, deixa eu entender o porquê, né, desses projetos estão tanta divergência. Então, eu comecei a me inteirar um pouco mais do processo, comecei a participar um pouco mais e tentar reduzir o número de reprovações de projeto, porque isso impactava em prazo de inauguração, impactava na área comercial e acaba refletindo no resultado operacional. Então, o primeiro desafio, que era o maior volume de reprovação, eram os projetos de ar-condicionado e exaustão, né? Ventilação mecânica, que envolve a própria ventilação e o sistema de exaustão. Então, foi um item que eu comecei a ler mais, a buscar mais informações para ver, fazer uma primeira triagem do projeto que chegava, para ver se ele estava atendendo ali o mínimo, que eu julgava mínimo, do pouco que eu conhecia, para ver se eu poderia encaminhar para o analista, que leva um tempo maior de análise e demorava um tempo maior para dar o retorno. Então, eu comecei a atuar nessa área. Como eu estou dizendo, assim, essas coisas foram se desenvolvendo aos poucos. Muitas das vezes, as pessoas que são superiores, seja coordenadores, gerentes, eles não têm, né, um tempo muito grande para poder passar para os estagiários exatamente o que eles têm que fazer, ou por onde que eles têm que cumprir. Muita coisa tem que ser por proatividade, né? O cara às vezes enxerga que tem como auxiliar a melhoria do processo em determinada área, ele vai começar a ler, vai começar a estudar, vai cometer alguns erros, isso faz parte do processo, mas ele vai ter boa vontade de buscar aprender e de entender que ele pode contribuir para melhorar o processo, né? Ou seja, eu acho que quem está começando, principalmente o pessoal da engenharia ou de arquitetura, que tem uma bagagem técnica, está ali na faculdade 5 anos estudando a parte técnica, quando ele vai para o mercado de trabalho, ele quer implementar aquilo, né? Ele quer colocar aquilo para funcionar e ver aqueles conceitos que ele estudou na faculdade sendo aplicados, né? Como é que eu vou me desenvolver aqui dentro? Então, muitas das vezes parte da pessoa a sua forma de ajudar, né? Nem sempre dá para ser estruturado, dá para você ter uma rotina bem definida, mas você pode aos poucos ir desenvolvendo. E assim eu fui desenvolvendo, comecei a pegar, por exemplo, a administração de pequenas obras, né? O gerenciamento
de mudar uma determinada loja. Criamos uma pequena praça de alimentação no shopping, por exemplo, e essa pequena praça de alimentação eu estratifiquei toda a obra, contratei os empreiteiros, auxiliei nesse processo, né? A responsabilidade era do coordenador de operações, mas eu participei ativamente desse processo de negociação, desse processo organizacional. Então eu comecei a ter um contato com essa área de obras, da parte técnica, também discussando soluções a respeito de ar-condicionado, exaustão, quadrilha, qual que é a melhor opção, né? Como é que nós vamos colocar essa medição de energia para essas lojas, onde vai ser o posicionamento do patamar técnico, como é que isso vai funcionar. Então eu comecei a participar ativamente do processo. Nesse shopping específico, a gente tinha um gargalo que era o sistema de ar-condicionado. Então, aos poucos, a gente ajudou eu, juntamente com a equipe operacional, de mostrar que a gente já estava tendo problema na ponta. O que é problema na ponta? A gente já estava restringindo a evolução de lojas com o ponto de vista de carga térmica, por questão do shopping não ter condições de atender essa demanda, né? Então, ou seja, se uma loja lá que vende, por exemplo, terra, estava demandando 10 TR para aquela determinada área, a gente fala, não, é que nessa área o máximo que eu consigo te atender é com 8 TR, né? Ou seja, hoje 8 toneladas de refrigeração. E começamos a restringir muitos projetos, então a gente via que isso lá na frente ia causar um transtorno gigantesco e que demandaria um investimento ali na central de água gelada de maneira mais pesada. Obviamente que isso não aconteceu da noite para o dia, né? Foi feito um trabalho gigantesco e quando isso realmente chegou a concluir, eu já nem estava mais na empresa, mas a gente fica feliz de que as coisas conseguiram evoluir, né? Conseguiram atingir o propósito que foi desenhado há vários anos atrás. Então, ou seja, o objetivo aqui era mostrar que o papel do estagiário nem sempre é definido e bem estruturado, mas cabe a cada um buscar uma forma de contribuição, né? Hoje o mercado é bem amplo, né? Eu, quando eu entrei, falei, gente, será que eu vou conseguir aqui ver alguma coisa da parte técnica aqui, trabalhando com essa parte inicial? Hoje eu posso falar que a parte técnica, ela dá um suporte para a gente tomar as decisões, né? Eu não vou fazer uma instalação, não vou participar da instalação efetivamente ali, projetando, detalhando, mas eu vou poder acompanhar uma instalação, opinar se aquele projeto vai me atender de maneira satisfatória e para tomar essas decisões, quanto mais técnico for a pessoa, mais fácil fica essa tomada de decisão. Destaco também que essa parte de estágio, eu tive minhas falhas, né? Eu lembro bem do meu feedback com o gerente operacional, ele comentou, né? Falou, pô, seu principal falha é a assiduidade, né? Ou seja, você tem muita falta que eu faltava muito para estudar. Eu não lembro de nenhuma falta assim que foi para poder, sei lá, de doença ou alguma coisa do tipo, mas eu tinha algumas aulas à tarde que demandavam e além disso tinha às vezes trabalhos e provas, eu falava, ó, ligava para o meu coordenador de operações e falava, poxa, não vai dar, eu preciso estudar, eu preciso me formar. Então, em algumas formas, eu abria mão, né, do meu estágio e depois eu pagava essas horas. A gente fazia ali combinava com o coordenador de operações a melhor forma de ajudar. Então, ou seja, não existe, né, nenhum profissional perfeito, mas a mensagem que eu transmito para as pessoas que estão começando, que estão querendo estagiar se você gosta da parte administrativa, é apaixonado pela parte técnica também, a área de operações de shopping center pode ser uma grande oportunidade na vida de vocês. Você tem uma gama de atuação gigantesca, então dediquem, mostrem que vocês estão na equipe não apenas para ser mais um, mas para fazer o diferencial, para você contribuir para a melhoria do processo. Para que daqui a uns anos você fala, pô, alguma coisa que a gente projetou lá atrás, hoje está se concretizando. Eu pude participar desse sonho, eu participei ativamente desse processo. Então, pessoal, mãos à obra, estagiários, a nova demanda de serviço depende muito do trabalho de vocês. As organizações como um todo, nos resultados de médio e longo prazo, dependem do resultado de vocês. Olhem o erro de gestores como eu e façam melhor do que a gente. Eu torço para isso e tenho certeza de que cada um de vocês que chegar mais longe do que eu cheguei ou do que eu vou chegar, eu vou estar muito feliz de ter participado do seu processo de formação, viu? Torço demais para cada um de vocês e aonde quer que eu esteja, eu estarei lá torcendo e mandando um incentivo para cada um de vocês. Um grande abraço para vocês, pessoal. Obrigado a todos por ter assistido o vídeo até o final. Um grande abraço.